Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 176ª sessão ordinária de julgamento de 2021, que ocorreu no último dia 28 de abril. A pauta da sessão contou com 9 itens, mas somente 4 tiveram julgamentos concluídos, já que 4 casos foram adiados e 1 foi retirado de pauta. Registro aqui o ineditismo dessa sessão, que não houve nenhum pedido de vista. E como temos acompanhado aqui no quadro, nas últimas 5 sessões do ano de 2021, os pedidos de vista somam o número 12. Nossos comentaristas, Bruno Drago e Guilherme Ribas, fazem os principais destaques desses 4 casos julgados. Obrigado, Vivian. Olá, Guilherme. Voltamos aqui para mais uma plenária comentada. Antes de entrar, talvez não que seja aqui o caso mais polêmico do dia, acho que vale fazer coro aqui a notícia que foi trazida pelo presidente de um novo sistema de busca, sistema de pesquisa de jurisprudência que o CAD está lançando. É um sistema que já está em teste aí há algum tempo internamente, e que contou aí com a revisão e com os aperfeiçoamentos sugeridos ali por várias organizações, dentre as quais o IBRAC, que tem seus membros ali ajudando nessa pesquisa e ajudando a ter um sistema que parece ser bem eficiente aí de busca, que sempre foi aí nos últimos anos um ponto de reclamação, não só dos advogados, mas eu acredito que até internamente no próprio CAD. E eu acho que um dos legados aí do presidente à frente do CAD será certamente esse sistema de busca. Passando aqui para os casos, o primeiro caso que foi julgado, ele foi a revisão de um ato de concentração decidido pelo tribunal, que envolvia ali a Videolar e a Inova, em 2014. Ele foi trazido para a revisão por conta de um suposto descumprimento de um ACC firmado entre as partes e que foi atestado, segundo o voto do conselheiro relator Sérgio, foi atestado pelo tribunal em 2019. Nós tivemos ali no início uma defesa das requerentes, dizendo que, na verdade, esse descumprimento ali de um fornecimento mínimo, que era uma cláusula do ACC, se deu por conta de uma recessão, mais da recessão ali de 2015, 2016, que ficava ali difícil o atingimento dessa meta de produção mínima, e que teriam pedido ali um waiver para o CAD naquela ocasião. Houve também algumas análises ali do ex post do efeito que foi feito pelas requerentes, em que, segundo eles, não verificaram ali aumentos de preço. Houve ali uma certa discussão entre pareceres econômicos que foram produzidos pelo DE, que foram produzidos pelas partes. Mas, enfim, quando o conselheiro Ravagnani leu o seu voto, é interessante que ele trouxe ali uma questão relevante. Ele dizia ali que nunca houve, na verdade, uma aprovação pelo CAD deste ato de concentração, que este fechamento teria sido autorizado de forma precária, porque, obviamente, estava condicionado ali o cumprimento das regras do ACC. Portanto, não seria correto afirmar que lá atrás houve essa aprovação da operação. Ele reiterou, depois de dizer aí que o fechamento se deu por autorização precária, o fato do tribunal ter entendido ali em 2019 que uma das cláusulas do ACC havia sido descumprida em pelo menos 3 ocasiões, e a decisão ali naquele momento foi pela aplicação de uma multa, de uma instauração de um processo para reavaliar a operação. A própria Videolar e Inova teria reconhecido que não cumpriram de fato o patamar mínimo de produção ali, que estava acertado no ACC,
e também não trouxeram ou não apresentaram pedido nos autos para sua revisão, segundo o voto do conselheiro. Houve, obviamente, uma discussão inicial ali do mercado relevante, que não mudou com relação à análise ex ante que foi feita, envolvia o mercado de monômero de estireno, que era o mercado internacional, e o mercado de poliestireno, que era o mercado nacional, com um elemento adicional que era o poliestireno expansivo, que seria um mercado mais internacional, mas a grande discussão estava ali no poliestireno, na sua parte de uso geral ali, que foi definido como mercado nacional. O conselheiro entendeu ali que haviam altas barreiras à entrada, o mercado continuava assim, e só para lembrar, ele fez uma análise ex ante, e, obviamente, pelo decurso aí de 6, 7 anos da implementação da operação, ele fez também uma análise ex post junto com o DE. E aí ele reconhecia ali que o mercado continuava, como foi feito ali naquela análise ex ante, altas barreiras à entrada, não havia entradas recentes no mercado, teria havido ali uma redução da quantidade fornecida ao mercado, a Videolare Nova continuaria com uma capacidade produtiva suficiente para suprir todo o mercado, e também verificou ali nessa análise ex post, né, com a ajuda do DE, que teria havido um aumento de preço relevante nos últimos anos, com a consequente redução da oferta do produto, né, o que contrariava ali aquela cláusula do ACC. Ele também entrou numa discussão interessante de eficiências, né, tentando olhar ali, neste período, que teriam sido eficiências que foram geradas por essa operação. Um ponto relevante que ele traz é que a aprovação excepcional por eficiências, ela não prevê somente que inexista prejuízo ao consumidor em decorrência da operação. Ou seja, está dizendo aqui que não basta um efeito líquido negativo. O efeito líquido, no caso de eficiências, tem que ser positivo, tem que ser repassado ao consumidor para ser considerado pela lei. E a crítica que ele faz é que, ao longo desses 5 anos do fechamento da operação, as partes não enviaram os dados necessários ali para uma análise a respeito dessas eficiências. E aí ele afirmou que qualquer medida que não fosse alienação ou devolução da planta produtiva, né, de todos os ativos tangíveis e intangíveis, ela seria insuficiente para eliminar essas preocupações decorrentes dessa operação. Portanto, ele votou pela reprovação da operação, determinou seu desfazimento e devolução da planta da Inova para a Petrobras, e determinou que as partes apresentassem aí ao CAD, o distrato contratual, um plano de desinvestimento, ou ainda que esses ativos fossem alienados ao mercado, uma das duas plantas capazes ali de sustentar uma operação efetiva nesse mercado. O conselheiro foi acompanhado por todos os demais conselheiros, elogiosos do seu voto, e eu acho que o que vale destaque aqui para os economistas que nos ouvem é que houve ali um embate bastante forte entre pareceres econômicos apresentados pelas requerentes e pelo DE, né, ali com relação à análise do preço, né, do aumento de preço do poliestireno, ali na análise ex post, ali as metodologias que foram aplicadas, houve bastante discussão, qual seria o índice correto ali para se avaliar se houve efeito acima da inflação. Enfim, teve bastante debate e até teve alguns pontos ali ressaltados pelo conselheiro Braido para dizer por que ele achava que a versão do DE era a versão que deveria ser a mais próxima da realidade aqui. Então, foi, acho que, o primeiro caso na nova lei em que nós tivemos uma revisão de um ato de concentração aprovado, que determinou, ao final, a completa reprovação da operação. Nós tivemos outras situações de atos revisados, mas que não culminaram na reprovação da operação. Portanto, nós estamos diante aqui de um caso paradigmático, primeiro caso que completa nessa nova lei, que traz essa revisão completa e essa reprovação da operação.
Acho que é o caso de maior destaque mesmo, né, Bruno? Oi para você, para a Vivian, prazer estar aqui com vocês. E acho que a gente pode esperar aí uma judicialização do processo, né? Não é todo dia que a gente vê um caso como esse, né? Uma operação já antiga, né? Sendo revisitada e terminada, né? Eu acho que a disputa judicial está só começando aqui, Ribas. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. É um caso para a gente acompanhar, né? Na sequência, Bruno, acho que um caso interessante aqui para a gente destacar é a investigação de cartel no mercado de velas de ignição, um caso aí já de um padrão tradicional, né, que a gente vê no CAD, começou com acordo de leniência, depois vários TCCs assinados por vários representados ao longo do tempo, e acabou que no polo passivo sobrou apenas 2 empresas e uma pessoa física. E a discussão aqui foi sobre suficiência ou não de provas. No final do julgamento, o CAD chegou à conclusão que as provas com relação a essas 3 pessoas eram insuficientes, mas o que foi interessante é que a conselheira relatora, Lenisa, trouxe o seu entendimento, já esposado em votos anteriores, dizendo que ela entendia que, na verdade, o caso estava prescrito com relação às pessoas jurídicas. Ela entendia que, por se tratar de troca de informações, caberia a prescrição de 5 anos e não a de 12 anos. Na sequência, votou o conselheiro Hoffmann, entendendo de maneira diversa e dizendo que a prescrição aqui era de 12 anos, porque era um caso de fixação de preço, divisão de clientela, e foi acompanhado aí pelos demais conselheiros. A única ressalva feita foi pela conselheira Paula Azevedo, que disse que discordava da conselheira Lenisa com relação a esse ponto, por entender que quando a troca de informações era relacionada a preço, ela deveria receber a prescrição equivalente de um caso de fixação, de price fixing, de 12 anos. Então, a gente tem uma situação aqui que a gente antecipou algumas plenárias, né, aqui do IBRACast há algumas semanas, os conselheiros revisitando o tema da prescrição quinquenal e fazendo alguns ajustes nos seus entendimentos com relação ao que vale quando a gente está perante uma troca de informações simples ou uma troca de informações envolvendo preço. Os posicionamentos ainda parecem um pouco tímidos, ou uma discussão ainda querendo ser esquentada ao longo do tempo. Esse caso aqui acabou que o tribunal entendeu que a prova era insuficiente, então fiquei com a impressão que o tema não foi abertamente tratado e enfrentado como talvez será no futuro, especialmente quando a gente tiver as próximas mudanças de assento no tribunal. Concordo, Guilherme, acho que a grande discussão foi prescrição, que foi uma discussão que apareceu também no próximo caso que nós vamos relatar, mas antes disso também chamar a atenção aqui para um ponto que foi trazido no voto da conselheira Lenisa, que ali obviamente havia uma discussão de prescrição, mas também de padrão probatório, de suficiência das evidências trazidas para a condenação. E ela reiterou ali o entendimento uníssono da Suprema Corte brasileira de que nenhuma condenação pode ter como único fundamento o agente colaborador e os documentos unilaterais produzidos por eles próprios. Então, acho que isso é bem assentado já na jurisprudência do CAD. Eu acho que a questão que fica para debate aí, de fato, é essa questão da prescrição, principalmente quando envolve troca de informação sensível. Mas conta um pouco aí do outro caso, Bruno. Vamos lá. Na verdade, ele se trata de um caso de um PA desmembrado do originário lá de rolamentos automotivos industriais, que envolve, na verdade, 2 pessoas físicas, né? A primeira delas teria aderido a um TCC
E aí teve uma discussão interessante que o MPF trouxe, sugerindo o reconhecimento da prescrição por conta dos 70 anos dessa pessoa, então que o prazo deveria ser contado pela metade. E além da prescrição, tinha, obviamente, a discussão ali do padrão probatório, se aquela evidência que existia contra aquela pessoa era suficiente para a condenação. E a segunda pessoa foi uma discussão semelhante, de padrão probatório, né? Ele teria estado ali, ele teria recebido um único e-mail, que teria sido copiado sobre datas de reuniões, teria participado de algumas reuniões e nessas reuniões que se discute se realmente havia algo ilícito nelas, a evidência cogitada ali teria sido um relatório produzido e encaminhado a alguns funcionários que teria incluído ali troca de informação concorrencialmente sensível. Só que na análise da conselheira relatora, que era a conselheira Lenisa, essa informação veiculada num contexto de aftermarket, ela tratava de uma tabela de preços circulada para clientes. Então, não necessariamente ali havia algo de sensível, né, de confidencial, visto que ela foi amplamente circulada e, portanto, não haveria sensibilidade ali na visão dela. Enfim, entenderam ali pela insuficiência do padrão probatório e, obviamente, ela entendeu também pela prescrição nas duas situações das pessoas físicas. Depois, obviamente, a exemplo do caso que você acabou de reportar também, Guilherme, o conselheiro Luiz Hoffmann trouxe a visão dele ali de que a prescrição, prazo seria de 12 anos, no que foi seguido ali pelos demais conselheiros. Então, eu acho que permanece essa dúvida, né, de quando nós estamos falando em cartel hardcore, quando nós estamos falando em cartel difuso, e quando nós estamos falando em troca de informação sensível, e qual a prescrição que deve incidir em cada hipótese. E quando a gente vê o voto da conselheira Paula, né, que reputa, no caso de troca de informação sensível de preço, ela entende que isso seria um cartel. A gente, obviamente, não teve acesso ao voto todo aqui para saber qual foi a periodicidade, se foi uma única troca de informação, enfim. Eu acho que falta um pouco de elementos aqui também para a gente considerar essas teses que estão sendo discutidas, né? Muito bom. Só queria fazer, desculpa Gui, só queria fazer uma consideração, porque nesse caso o conselheiro Sérgio Ravaiani também insistindo naquela posição dele de que pessoas de cargo meramente operacionais não estariam sujeitos, né, à previsão legal para condenação. Então, ele também fez o voto vogal dele em relação à divergência sobre o voto da conselheira Lenisa, pelo fundamento de se arquivar mediante essa ausência da previsão legal para a condenação do cargo que essa pessoa física detinha à época. Exato, Vivian. Como não era um administrador, ele acha que não se encaixa ali no artigo 37, né? E, salvo engano, eu acho que o único que tem defendido essa linha é o conselheiro Sérgio, né? Mas tem sido reiterado nas suas decisões, mas ainda parece ser um posicionamento minoritário, né? Eu queria trazer aqui o último caso que foi julgado, bem rápido aqui, bater bola com vocês. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão foi condenado pelo CAD em 2014 por práticas anticompetitivas aqui, esses casos corriqueiros no CAD, de tabela de preços, e ele interpôs embargos de declaração a essa decisão no prazo legal. Ocorre que desde que ele apresentou embargos em 2014, não houve movimentação nos autos desse recurso. Ele foi transformado de processo físico para processo digital, então aconteceu a prescrição intercorrente, fazia muito tempo que a gente não via, e ela foi reconhecida de ofício pelo conselheiro Maurício Bandeira Maia e por todos os demais conselheiros na última sessão de julgamento. Então, o caso foi arquivado, já uma empresa, uma entidade condenada por prescrição intercorrente, e o voto foi encaminhado para a Corregedoria do CAD, que já analisa
o que aconteceu ali dentro. Acho que também me parece um caso bastante inédito aqui, de ter ocorrido embargos aqui depois de haver uma condenação, é a primeira vez que eu ouço falar. É isso mesmo, Ribas? É prescrição intercorrente em embargos de declaração? Exato, Bruno. A verificar se teremos maiores informações no futuro sobre o que de fato aconteceu. Obrigada, Bruno. Obrigada, Guilherme. Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos e fiquem ligados para o próximo Plenária Comentada do IBRAcast. Obrigado, Vivian. Obrigado, Ribas. Tchau, abraço. Tchau, pessoal. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRAcast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRAcast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.